foco, né, do nosso estudo nessa disciplina e do nosso curso, de certa forma, é o petróleo, né? Petróleo a gente conhece aí por um tipo de um fluido, né? E, mais uma vez, no conhecimento geral, acredita-se que seja um tipo de líquido, né? Mas, na verdade, hoje a gente já tem um conhecimento um pouco mais abrangente dessa definição, né? Primeiro eu gostaria de ouvir de vocês qual que é a cor do petróleo. Podem abrir o microfone, por favor, e me digam o que vocês acham, qual vocês acham que é a cor do petróleo? Prof, mas acho que geralmente é preto, né? Mas tem azul, tem de várias cores. Tem algum outro comentário? Eu acho que deve ser um marrom bem escuro também, chegando a preto. Mais algum? Vocês duas estão certas, né? E não existe, tá, uma necessidade de que ele tenha uma certa cor. Muita gente associa o nome petróleo à palavra preto em português e acaba achando que os petróleos todos são pretos. A maioria deles é realmente uma cor bastante escura, tendendo aí para o preto, mas ele pode ser verde, pode ser mais um azulado escuro. Em alguns casos, hoje eu não trouxe aqui, mas eu vou mostrar em algum momento algumas amostras que a gente tem. Ele pode inclusive ser transparente, parecido com álcool, tá? A gente tem uma amostra aqui no laboratório de óleo condensado, um óleo bastante leve, e que ele tem uma transparência aí, parecendo água, parecendo álcool, tá? Então a cor não é necessariamente conhecida. Por que isso acontece? Isso acontece porque essa definição é bastante importante. O petróleo, essa palavra petróleo, é um nome genérico que a gente dá a um conjunto, né, um grupo de fluidos que são compostos principalmente de hidrocarbonetos. Tá? Então, o que todos os petróleos têm em comum é que eles têm em sua composição diversos tipos de hidrocarbonetos. E aí a gente já aprendeu aí algumas, lá em química orgânica, por exemplo, a gente aprendeu quais são os tipos, como que eles podem se ligar, eles podem ser cadeias lineares ou cadeias cíclicas, podem ter ligações simples ou duplas e assim por diante. Mas basicamente todas essas moléculas que são formadas por carbono e hidrogênio são moléculas de hidrocarbonetos. E os petróleos são misturas, né, dessas moléculas em alguma proporção. Uma coisa importante que a gente tem que ter em mente é que não existe dois reservatórios com o mesmo petróleo, tá? Não existe dois reservatórios cuja composição dos óleos seja rigorosamente igual. A composição do óleo exatamente uma característica, né? Uma assinatura do seu reservatório. Então, quando a gente encontra uma amostra de um petróleo e a gente faz uma análise cromatográfica nele, a gente consegue determinar, comparando com algum banco de dados, de onde aquele petróleo veio. Essas cadeias, elas podem ser desde cadeias pequenas, como gases, né? Os gases vão ter aí 1 carbono e 4 hidrogênios, e conforme essa cadeia vai crescendo, a molécula vai ficando mais pesada e o material vai ficando mais pesado, né? Então, aqui eu tenho a ilustração da gasolina, que é o C7 ou C8. Na verdade, normalmente a gasolina tem C6 a C8, né? Um óleo diesel, um óleo um pouco mais pesado, um óleo de motor lubrificante, né? Ele é bastante viscoso, então ele tem uma cadeia bem grande. E as cadeias de plásticos ali, né, sólidos, com cadeias bastante compridas, tá? Mas observem que eles sempre são formados aí por carbonos e hidrogênios. Retornando um pouco em definições, né, a gente tem alguns tipos, né, de moléculas formadas aí dependendo de como os átomos se ligam, né, se eles ligam numa cadeia simples, né, ou sempre com ligações simples, eu vou falar que eu tenho as parafinas ou os alcanos.
quando eu tenho a presença de ligações duplas, né? Por exemplo, aqui eu tenho uma ligação dupla, eu vou chamar isso de alquenos, né? Tem um outro nome, me fugiu agora. Não, os aromáticos são aqui. Alcinos? Tem os alcinos. Alcínico em português, né? Tá. Não, mas tem um outro nome que a gente... Porque esse aqui é classificação química, tem um outro nome que a gente usa em petróleo. Depois eu pego e vejo, mas não tem problema agora. Aí nós temos os naftenos, nós temos os aromáticos, né? O que eu chamo a atenção de todos esses arranjos é que todos eles têm 6 carbonos, tá? E aí eles vão ter massa molecular aproximadamente igual, mas comportamentos completamente diferentes. Bem, oleofinas. Oleofinas, isso. Obrigado. Bom, então a gente sabe que o petróleo ele é um grupo, né, é um nome genérico, né, um conjunto de fluidos. Tá? Agora vamos deixar essa informação de lado e vamos pensar um pouco na questão de transição de fase. Tá? E vamos voltar num experimento aí típico aí de segundo grau, né? Provavelmente no vestibular que vocês prestaram tinha alguma coisa do tipo, vocês já estudaram essa figura aqui. Imagina que a gente tem ali um recipiente com um tanto de sólido, né, com um tanto de gelo, e eu começo a adicionar calor para essa massa de gelo aqui, e isso vai subindo desde uma temperatura até chegar numa temperatura B. No caso de gelo, na pressão ao nível do mar, isso aqui acontece a 0 graus Celsius, né? O que acontece a partir do momento que eu começo a derreter o meu gelo? A partir do momento que eu começo a derreter o gelo, todo o calor que eu dou, toda a energia que eu dou, vai fazer com que essa massa, que esse sólido transicione para um líquido, né? E aí vai virar água líquida. A partir do ponto C, eu tenho apenas água líquida no meu recipiente. Entre o intervalo B e C, eu tenho uma mistura de líquido com sólido. A partir do momento que eu continuo adicionando energia, a temperatura volta a subir, né? E aí eu começo a aquecer essa minha água, até que no meu ponto D eu chego numa temperatura onde ele vai entrar em ebulição. De novo, no caso da água, a pressão atmosférica no nível do mar, isso aqui é 100 graus Celsius. A partir desse momento, mais uma vez, eu tenho uma outra transição de fase, né, de D para E, o meu líquido vai passar a ser vapor, ou vai sair do estado líquido para ir para o estado gasoso, né? Até que no meu ponto E, eu tenho apenas gás, e mais uma vez, conforme eu aqueço isso aqui, eu tenho um gás que vai começar a aquecer. Tudo bem? Todas as vezes que eu tenho uma substância pura, então, a gente vai ter exatamente esse comportamento ocorrendo. Tudo bem? Não sei se vocês já fizeram esse experimento um dia no laboratório, mas dá para fazer e observar esse tipo de comportamento. Só um comentário, se vocês colocarem, por exemplo, um becker em cima de um aquecedor direto, vocês não vão observar esse aquecimento, esse comportamento, porque a água que derrete do gelo vai diretamente entrar em contato aqui e vai começar a se aquecer, né? Ela vai se separar dessa massa e vai começar a aquecer antes de terminar de derreter o gelo. Mas se vocês fizerem esse experimento em banho-maria, ele dá mais certo. Bom, então, a grande mensagem dessa figura nós temos um sólido, esse sólido transiciona para um líquido, esse líquido transiciona para um gás. Tudo bem? A gente segue essa sequência de acordo aí com a adição de energia. Agora eu queria mostrar um vídeo para vocês, eu queria que vocês me explicassem o que está acontecendo. Então eu tenho aqui um ciclo hexano, eu estou baixando a pressão, né? Eu tenho o líquido, e esse líquido eu espero que vá solidificar, certo? Uma vez que eu estou baixando a pressão, e realmente isso acontece, ele virou um sólido. Só que, conforme eu continuo baixando a pressão,
eu deveria transicionar todo o líquido para sólido. Mas olha o que começa a acontecer, ele começa a borbulhar e voltar a ser líquido, e voltar a ser sólido, e voltar a ser gás, e ele fica nesse vai e vem, digamos assim. Só que eu estou num ponto fixo, tá? Eu não estou variando mais minha pressão e temperatura. Eu estou em um determinado ponto de pressão e eu tenho todas essas transições de sólido para líquido direto, de sólido para gás direto e assim por diante. Alguém consegue me explicar o que está acontecendo aqui? Como que pode... Porque tu tá naquela região ali do ponto triplo, né? Tem as mudanças das 3 fases. Não sei se é isso. Exatamente. O ciclo hexano tem seu ponto triplo aproximadamente na temperatura ambiente, né? Então ele consegue fazer esse experimento sem muita dificuldade. O que é o ponto triplo, né? E se a gente pensar nesse experimento, não faz sentido eu pensar num ponto triplo, porque aqui eu tenho apenas sólido, sólido e líquido, líquido e gás. Eu não tenho nenhum ponto de coexistência, né, entre sólido e gás. No entanto, nesse experimento a gente tem essa coexistência, tá? O diagrama de fases de uma substância, ele é, na verdade, mais extenso do que aquele primeiro experimento que a gente viu. Aquele primeiro experimento, eu estou numa região onde acontece apenas transição de sólido para líquido e líquido para vapor. A grande maioria dos experimentos que a gente está acostumado no nosso dia a dia, né, no nosso mundo, são esse tipo de transição. Algumas poucas substâncias que a gente conhece fazem a transição de sólido para vapor em pressões e temperaturas ambiente, né? Dentro do nosso conhecimento do dia a dia. Então, por exemplo, o gelo seco, né? O gelo seco ele é CO2 sólido e ele vaporiza diretamente sem passar pelo estado líquido, quando em pressão e temperaturas ambientes, né? E o ponto triplo, ele é exatamente esse ponto de encontro, né, dessa mudança de fase. Então, é um ponto onde qualquer pequena variação de pressão ou temperatura, eu vou rapidamente transicionar para o líquido, para o sólido ou para o vapor, né? É um ponto termodinâmico que toda substância tem e que vai coexistir essas temperaturas. Por que ele é importante? Porque na hora de caracterizar um fluido, esse ponto é único. Independente de onde a gente esteja, independente das condições de pressão e temperatura ambientes que a gente tenha, esse ponto é sempre único. Ele é melhor, por exemplo, do que o ponto de vaporização, né, de ebulição, porque o ponto de ebulição depende da pressão atmosférica. Ou eu tenho que fazer num ambiente controlado para manter a pressão. Esse ponto aqui sempre vai ser o mesmo para uma mesma substância. No caso da água pura, né, 458 milímetros de mercúrio, uma pressão bem baixa, né, e uma temperatura de 0,01 graus Celsius. Um pouco mais aí do que o 0 graus Celsius. Tá? A gente precisa ter isso, esse tipo de diagrama em mente. Agora eu pergunto para vocês, a gente trabalha com petróleo. Quais fases são importantes para a gente? Quais estados, né, são importantes para a gente? Gás e líquido. Estado líquido? Gás e líquido. Gás e líquido. Tá. Existe petróleo sólido? Existe. Alguém já viu petróleo sólido? Não. Asfalto é um subproduto que é sólido, né? Perfeito. Asfalto é sólido, né? Inclusive a gente chama os componentes ultrapesados de asfaltenos, né? E eles são um problema sério na produção, justamente porque eles formam sólidos na produção. Então, sim, existe petróleo sólido. Isso é uma curiosidade, tá? Não é o escopo da nossa disciplina, nem do nosso curso,
mas existem atividades de mineração de óleos ultrapesados, então eles não são extração como a gente está acostumado, mas literalmente mineração, você vai, retira pedaços da rocha e leva isso para ser processado. Então leva numa central, aquece isso e extrai petróleo, né? Então sim existem, mas não estão, tá, no nosso escopo. É importante que vocês saibam dessa existência e quem tiver curiosidade dá uma pesquisada aí. É um tópico bastante interessante, né, de mineração de óleos ultrapesados. Mas foge um pouco do escopo da nossa disciplina. Bom, outra coisa que eu queria perguntar para vocês quais são os estados da matéria? Sólido, líquido, gasoso e tem. Acho que eu já não sei se tá certo, mas eu ouvi falar que o fogo ele é um tipo diferente de estado. Alguém conhece mais algum? Já ouviu falar de mais algum? Plasma. Plasma, né? O plasma também é bem conhecido. Na verdade, atualmente, né, existem conhecidos aí pelo menos 20 estados da matéria. Eu, pessoalmente, não sei explicar todos eles, tá? O sólido, líquido, gasoso são os mais comuns. O plasma, ele é bastante conhecido também. O plasma, Janaína, na verdade, o fogo em si não é um estado, tá? Mas ele é bastante parecido com o plasma. O plasma, ele ocorre quando a gente tem uma temperatura muito alta, e aí a própria temperatura é suficiente para ionizar os átomos que estão dentro dele, tá? E aí tem algumas reações químicas que só vão ocorrer no plasma. Além do mais, tem a liberação da luz, né? Há um tempo atrás, hoje em dia nem tanto, né? Mas há um tempo atrás se falava muito em TV de plasma, né? E ocorriam realmente liberação de plasma dentro dos pixels da televisão. Um que é bastante importante para a gente é o fluido supercrítico, tá? A gente vai falar bastante dele, mas é um estado que não existe distinção entre líquido e gás. A gente vai entender mais ou menos o que isso significa. E aí, quem tiver curiosidade, aqui está uma lista de alguns estados, tá, da matéria, para que vocês saibam. Eu peguei essa imagem do Wikipedia, tá? Quem tiver curiosidade de ir mais a fundo, é legal, é curiosidade. Bom, mas isso é importante e é um ponto que eu sempre questiono, né? Porque a gente é ensinado na escola que existem apenas três, e isso é mentira, né? Eu acho que os professores deviam ensinar. Existem três, mais vários, só que os três são os que a gente realmente vai se importar. E depois vocês, quem quiser, estuda mais. Mas não, eu me lembro de ter aprendido que eram apenas três. Bom, se existem várias fases, né, talvez exista uma forma, tem que existir uma forma de que essa substância troque, né, de fase, mude de fase. E aí a gente dá um nome para essa ciência, né, de comportamento de fases. É um tópico muito importante, muito relevante na indústria do petróleo, tá? Existem algumas pessoas que são especialistas nisso, né? O próprio professor Marinho tem bastante experiência nessa questão de comportamento de fases. Isso é extremamente relevante para diversas áreas dentro aí da indústria, tudo bem? Então vamos começar a tentar entender, né, essa questão de comportamento de fase. Primeiro a gente vai definir o que é fase. Fase é uma parte de um sistema fisicamente distinto de outros, apresentando fronteiras, fronteiras definidas, né? O que isso significa falando em português? Quando a gente tem misturado, por exemplo, óleo e gás e água, nós conseguimos, eventualmente a própria rocha, né? Nós conseguimos separar, visualizar essas fases, né? A gente consegue encontrar regiões que têm uma dada fase, encontrar regiões que têm uma outra fase. Eu não estou falando necessariamente de estado líquido gasoso, eu estou falando de fases. Notem que aqui eu tenho fase aquosa e oleica, que ambas são líquidas, né?
as fases podem se alternar devido à variação no estudo termodinâmico, no estado termodinâmico. Então, se eu mudo pressão, temperatura e volume, na verdade, se eu mudo pressão e temperatura, eu consigo mudar, né, fazer uma transição dessas fases. Né? E aí eu vou chamar de comportamento de fases exatamente essa condição para que as fases possam, consigam coexistir. Tá? Eu vou mostrar aqui um experimento. Eu tenho aqui um tubo cheio de... Eu inseri rochas, né? Inseri, na verdade, pedrinhas de aquário aqui. Depois eu enchi com azeite e completei com água até dar 1 litro. Tá? Essa proveta, então, ela tem 1 litro. Vou botar um pouquinho menos, porque faz tempo que eu fiz esse experimento. Quando a gente olha esse experimento, a gente consegue ver muito claramente uma região com óleo e uma região com água. Certo? Então, eu posso dizer que eu tenho uma fase oleica e uma fase aquosa, embora ambas sejam líquidas. E uma coisa que é interessante, eu vou chamar a atenção de vocês, e no decorrer do curso eu vou explicar mais. Eu vou tentar pegar um ponto aqui para enxergar. Vocês conseguem ver que existem regiões dentro do meio poroso. Vocês conseguem ver, por exemplo, esse ponto aqui, ó, onde eu tenho uma gota de óleo na fase oleica, misturada aqui. Misturada não, né? Mas que não consegue sair, que fica presa no meio poroso. Aqui tem uma outra, não sei se fica fácil de vocês enxergarem. Tudo bem? Então a ideia de fase vai ser aí um sistema, né? Uma região do meu sistema que tenha as fronteiras bem definidas. De novo, dentro do nosso escopo, as fases que vão ser importantes vão ser a fase oleica, aquosa e gasosa. Como é que eu transiciono, ou como é que eu faço, né, que uma substância mude de fase? Vamos começar por uma substância pura, né? Uma substância... vamos supor que eu tenha ali um tanto de líquido, tá, dentro de um êmbolo, e eu começo a aumentar a temperatura a uma pressão constante. Conforme aumenta a minha temperatura, o volume começa a aumentar, né? Até que em algum momento vai me surgir a primeira bolinha. A partir do momento que surge essa minha primeira bolha, esse sistema começa só toda adição de energia vai simplesmente fazer com que esse êmbolo suba, né? Com que essa energia, toda a energia seja transferida para mudança de fase. Em algum momento eu tenho minha última gota de líquido, né? Ela desaparece e vira completamente vapor. E aí eu tenho apenas aumento de volume. Né? Por uma pressão constante aumentando a temperatura vai aumentar o volume. Esse experimento é exatamente o que a gente descreveu alguns slides atrás. Né? Eu vou dar o nome de ponto de bolha para esse ponto onde tem o aparecimento da primeira bolha. E se eu fizer esse experimento agora no sentido contrário, eu tenho vapor, começo a diminuir a temperatura, em algum momento eu vou ter o surgimento de líquido, até que todo o vapor começa a liquefazer, eu tenho a última bolinha de líquido e eu tenho apenas líquido dentro do meu sistema. Eu vou dar o nome desse ponto aqui de ponto de Orvalho. Quando eu tenho uma substância pura, o ponto de bolha e o ponto de Orvalho vão ser coincidentes, né? Normalmente na termodinâmica a gente chama esse ponto de vapor justamente porque, como eles são a mesma coisa, o mesmo ponto, não faz muito sentido, né, quando eu tenho substância pura, de dar nomes diferentes. Tá? Mas para a gente vai ver que é bastante relevante. Para diferentes valores de pressão, né, eu vou ter diferentes valores de ponto de bolha e orvalho encontrados. Isso é importante. Aqui uma experiência de visualização aí do ponto de bolha, tá?
Então a gente tem uma temperatura constante, a pressão começa a cair e de repente aparece o vapor. Tá? Para uma pressão constante, uma diminuição na pressão, aparece o vapor e começa a juntar, né, vaporzinho, bolha aqui no topo da célula. O ponto de orvalho, né, seria o caminho oposto. Então a gente tem ali uma temperatura constante, uma pressão aumentando, né? A gente tem gás. Conforme essa temperatura vai aumentando, a gente tem aqui embaixo, né, o aparecimento de líquido. Tá? Depois vocês assistam aí com mais detalhes, vejam de novo, mas mais para ilustrar. Quando esse experimento é feito a várias temperaturas, né, a vários valores de pressão, para cada valor de pressão diferente eu vou encontrar um ponto de bolha. E aí eu vou levantar essa linha, né, que divide vapor e líquido. Tudo que eu tenho para cá, para a esquerda é líquido, tudo que eu tenho para cá, à direita é vapor. Esses pontos 1, 2, 3, 4 se referem àquele primeiro experimento que a gente discutiu. Então, inicialmente, eu tinha apenas temperatura, apenas líquido, né? Numa pressão constante, eu fui aumentando a temperatura até que eu cheguei no ponto 2. No ponto 2, eu começo a transicionar de fase, e no ponto 3 eu tenho apenas vapor. Observem que o ponto 2 e o ponto 3 têm a mesma pressão e a mesma temperatura. Tá? Eu não tenho variação de temperatura para uma substância pura, né? Nessa transição de fase. Uma vez que eu tenho apenas gás, eu volto a aquecer. É óbvio que do 2 para o 3 eu tenho que dar energia para o meu sistema, né? Eu tenho que dar calor para o meu sistema, mas esse calor é usado totalmente para converter líquido para vapor, não é usado para aumentar a temperatura. E aí eu tenho aqui um ponto crítico, né? Acima desse ponto crítico, nós temos o comportamento supercrítico, que eu mencionei para vocês, é um outro estado da matéria. Nós vamos falar daqui a pouco, mas uma coisa importante, né, desse ponto crítico é que as propriedades intensivas do gás e do líquido são iguais. E o ponto crítico ele é bastante legal para a gente, bastante útil, porque a gente pode entender esse estado supercrítico mais ou menos como se fosse um líquido, tá? Uma massa específica de um líquido, ou seja, a densidade de massa que eu consigo transportar é similar a um líquido, mas a viscosidade é uma viscosidade de gás. É como se fosse um líquido super viscoso. Tá? E isso, do ponto de vista de produção, vai ser bem útil para a gente. Aqui um experimento de visualização dessa questão de fluido supercrítico. Deixa eu ver se é esse. Então, esse experimento, o rapaz mostra como é que ele fez, né, uma câmara de alta pressão, onde ele consegue aumentar a temperatura. E aí ele explica todo o funcionamento, toda a teoria por trás. Depois vocês assistem com calma. Mas o que importa para a gente agora é isso aqui. Então, ele tem a câmara, né, onde ele tem CO2 líquido. Ele vai aumentando a temperatura, conforme aumenta a temperatura, a pressão vai aumentando, uma vez que o volume é constante. E a gente consegue ver que começa a borbulhar, né? Mas eu tenho claramente a separação do gás para o líquido, né? De repente, em algum momento, a partir do momento que eu passo desse ponto de pressão e temperatura, né? Então, essa interface meio que deixa de existir, né? Ele tem um comportamento completamente diferente. Essa é Agora ele está no estado supercrítico. Tá? A partir do momento que ele pega esse material e começa a esfriar, né? Começa a diminuir a temperatura, ou seja, volta para o estado crítico, né? Subcrítico, vai ocorrer uma transição e vai separar
claramente aí as fases, né? Então, de novo, agora a gente tem aí uma fase líquida e sólida, tá? Ou seja, essa transição é completamente reversível. Depois vocês veem com calma, né? Ele explica toda a concepção aí nos 2 vídeos, né? Como é que ele montou e ele dá detalhes Enfim, é um vídeo bem interessantezinho aí. Vale a pena vocês olharem. Sim, pode falar. Ali tem o gráfico que mostra ali o diagrama de fases, né? Que tem o ponto crítico, enfim. Onde é que fica o ponto pseudocrítico nisso da temperatura e da pressão? O ponto pseudocrítico a gente vai chegar lá, mas é só para mistura. Substância livre pura não tem. Ah, entendi. A gente vai chegar ainda daqui a algumas aulas no ponto pseudocrítico, tá? Mas ele é a mesma coisa, tá? É o mesmo conceito do ponto crítico, só que para quando a gente tem uma mistura. Então a gente vai fazer essa conta aí de como é que chega nele, beleza? Bom, uma das formas de tentar modelar, né, essa pressão de vapor, uma das equações que permite que a gente tente fazer isso é essa equação aqui de Clapeyron, tá? Então, essa derivada da pressão com a temperatura vai depender do calor de vaporização, da temperatura, do volume, né, de 1 mol de gás e de 1 mol de líquido. Então, desenvolvendo aquela equação, a gente consegue chegar nessa igualdade aqui. A ln da pressão de vapor vai ser inversamente proporcional à temperatura. Observem que se eu pegar essa equação aqui e plotar um gráfico de ln de PV por 1 sobre T, eu devo ter uma linha reta, né? Veja, isso aqui é uma equação de reta, né? Onde o meu coeficiente linear é 0, meu coeficiente angular é LV sobre R, né? Então, eu consigo descobrir qual é o valor desse LV, uma vez que isso aqui é constante. E eu consigo traçar uma equação de reta, né? Vamos fazer esse exemplo no Excel rapidinho. Então, se eu tentar plotar essas duas informações, eu não vou ver nada de especial, né? Eu vou ter um comportamento que não é um comportamento linear. Muitas vezes a gente quer linearizar porque é mais fácil encontrar os coeficientes de uma reta e minimizar a questão de erro experimental, né? Nesse caso aqui é um número inventado, ele vai ficar bonitinho. Então eu consigo, por exemplo, prever o que vai acontecer no meio com uma exatidão boa. Mas se eu tivesse algum erro experimental misturado, eu ia perder bastante informação. Então, para eu transformar isso numa reta, como a gente viu, o que eu vou fazer? O meu x vai ser o 1 sobre t, né? Então, eu vou fazer 1 dividido por isso. E o meu y vai ser o log, ou ln, tanto faz, né? ln, que é o que estava lá, não é ln disso. Então, agora, se eu traçar isso, eu vou ter algo mais próximo, né, de uma reta. Não tão perfeito, mas mais próximo de uma reta. Por que eu coloco isso na forma de uma reta? Porque a reta eu sei que são só 2 coeficientes, né? E aí, muitas vezes a gente vai querer saber quem são esses coeficientes. Como é que eu pego os coeficientes de uma reta aqui no Excel? Se for na mão, eu posso usar, por exemplo, métodos mínimos quadrados que vocês aprenderam um dia na vida. Se eu quiser fazer isso no Excel de maneira automática, tem algumas formas diferentes, tá? A mais tradicional, digamos assim, eu posso vir aqui no gráfico, né, adicionar uma linha de tendência linear
tá? E aí eu formato essa linha e peço para ele escrever a reta e eventualmente até o r quadrado na equação, tá? Então, menos 792,86 é o coeficiente aí dessa reta, tudo bem? Se eu voltar lá na equação, é esse termo aqui, tudo bem? Bom, essa forma nem sempre é prática, né? Porque muitas vezes eu quero, dentro do Excel, continuar usando esse valor, né? Eu quero que ele, uma fórmula que me retorne esse valor. E aí existe a fórmula de inclinação igual, em português do Brasil, né? A fórmula é inclinação. Eu vou escolher os valores de y, ponto e vírgula, eu vou escolher os valores de x. E ele vai me trazer exatamente esse número aqui, tá? O coeficiente linear seria coeficiente linear, ele vai ser igual a intercepção. Intercepção, mesma coisa, valores de y, ponto e vírgula, valores de x. Tá? Então, eu tenho esse número aqui, caso eu queira, e eu consigo também pegar o r quadrado, né? Não me engano, é o r quad. R quad. Isso, r quad, valores de y, ponto e vírgula, valores de x. A gente vai usar bastante essas três funções aqui no Excel, mas eu já quis apresentar para vocês, para que vocês saibam que ela existe. É óbvio que qualquer linguagem de programação científica, né, por exemplo, MATLAB, por exemplo, Python, quem usa, o R, quem usa, vai ter também funções, comandos similares aí para encontrar esses valores, tudo bem? Mas fica aí já a dica de como é que faz isso aqui no Excel. Bom, voltando aí ao que importa para a gente, essa relação é linear, tá? Isso significa que eu posso criar um diagrama, né, para vários valores diferentes de pressão e traçar essas curvas, tá? E aí eu chamo de diagrama de Cox, exatamente esses diagramas log-log, né? Log versus o inverso da temperatura para esses dados aí. Então, todas as vezes que eu tenho uma substância, eu posso me referir diretamente ao diagrama de Cox e obter a informação que eu preciso. Então a gente consegue determinar, né, ou relacionar a temperatura a pressão de vapor, né, com a temperatura. Então a gente consegue saber para sistemas diferentes quais vão ser aí a temperatura. Agora, vamos voltar mais uma vez naquele primeiro experimento, mas vamos fazer ele com temperatura constante, né? Eu vou reduzir, se eu reduzo a pressão, o volume aumenta, né? Até que eu vou ter o surgimento da bolha. Se eu aumento a pressão, então, ó, temperatura constante, diminua a pressão. Eu tenho um líquido, conforme eu vou diminuindo a pressão, eu tenho o surgimento da bolha, a partir do momento eu tenho só vapor, e a última gotinha de líquido, e finalmente só vapor. Se eu refaço no sentido oposto, ou seja, eu tenho vapor numa pressão constante, temperatura constante, vou aumentando a pressão, eu tenho o ponto de orvalho, a última gotinha de vapor e apenas líquido. Então vejam que eu fiz o experimento tanto com pressão quanto com temperatura. Pressão constante varia a temperatura, ou temperatura constante varia a pressão, né? Eu mostrei aquela hora um diagrama de pressão-temperatura, né? E a gente lembra que tinha uma linha reta na transição. Quando eu faço o experimento com temperatura constante e vario pressão, ou quando eu faço com pressão constante e vario temperatura, a linha que eu vou chegar é a mesma, tá? Aquela linha que divide líquido e vapor.
Quando eu tenho uma substância pura, a gente vai ter aqui, agora no diagrama pressão-volume, né? O que vai acontecer? Vamos acompanhar uma linha, por exemplo, essa linha E, esse ponto EFGH, né? Essa linha toda tem uma temperatura constante, então conforme eu vou diminuindo a pressão, né? O meu volume vai aumentando, né? Eu vou diminuindo a pressão, o meu volume aumenta. A partir do momento que eu entro na região de transição de fase, pressão e temperatura se mantêm constante, até que em algum momento eu vou ter que outra diminuição da pressão vai acarretar em mais aumento de volume. Quando eu refaço esse experimento para várias temperaturas diferentes, né, cada linha dessa tem uma temperatura, eu vou começando a montar essa linha aqui que eu vou chamar de envoltória de fases, né? E no diagrama, então, pressão-volume, essa envoltória, do lado esquerdo vai ter líquido, do lado direito vai ter vapor, e dentro dela vai ter a coexistência, né, de líquido e vapor. Em algum ponto eu tenho meu ponto crítico, onde acima dele eu tenho comportamento de fluido crítico, fluido supercrítico. A gente falou até aqui de substâncias puras. Substâncias puras são importantes para a gente entender a teoria, mas não faz muito sentido a gente pensar em substância pura quando a gente fala de engenharia de petróleo. A gente nunca vai ter uma mistura de hidrocarbonetos que seja pura, né? Então, o que acontece quando a gente tem uma mistura? Quando a gente tem uma mistura, os pontos de bolha e de orvalho não são mais coincidentes, como eram anteriormente, né? Então, se eu fizer aquele diagrama de pressão e temperatura, que antes era uma linha reta, agora ele vai ter um comportamento desse tipo, tá? Se eu fizer aquele experimento que a gente fez anteriormente, né? Aqui eu tenho apenas líquido, eu começo a aumentar a minha temperatura, eu começo a minha transição de fase. Só que conforme eu começo a aumentar a temperatura, o meu volume vai mudando, né? Eu vou tendo líquido e vapor, mas eu vou tendo variação de temperatura, coisa que eu não tinha antes. Até que eu chego num ponto, né, meu ponto de orvalho, onde eu tenho minha última gotinha de líquido desaparecendo e tenho o aquecimento do meu vapor. Se eu fizer no sentido oposto, vai acontecer a mesma coisa e a transição de fase vai ocorrer não mais numa temperatura constante. Tudo bem? Aí esse meu ponto crítico continua aqui, ele continua sendo aí uma característica desse meu fluido. Quando eu vou para o meu diagrama de pressão-volume, né, mais uma vez, se a gente seguir, por exemplo, essa linha com esse pontinho aqui, né, conforme eu vou diminuindo a minha pressão para uma temperatura constante, a gente tem que a gente chega na envoltória, tá? Só que conforme a gente vai transicionando de fase, a pressão não é mais constante, né? Para uma temperatura constante, a pressão tem que variar até que eu tenha apenas o gás. Então, a grande diferença de eu ter um sistema, de eu ter um diagrama para uma substância pura ou para uma mistura, é que a transição de fase não ocorre mais a pressão e temperatura constantes. Tá? Existe uma variação de pressão e temperatura para permitir essa transição. Fora isso, a gente continua tendo aí uma envoltória de fases, a gente vai ter uma região de coexistência, né, de líquido e vapor, a gente vai ter uma região de líquido e a gente vai ter uma região de vapor. A gente chama de diagrama de fase de uma mistura exatamente o diagrama pressão-temperatura, né? E aí a gente tem a nossa envoltória, que ela vai ser obtida a partir de repetidos experimentos. Então, eu faço o mesmo experimento para pressões ou para temperaturas constantes diferentes, né? Constante diferente quer dizer, eu pego um valor de temperatura constante, faço o experimento. Pego um outro valor de temperatura constante e faço o experimento. E assim por diante. Eu vou chamar essas curvas, esses pontos aqui, né? Acho que eu tenho isso.
Eu vou chamar esses pontos, essas linhas interiores aqui, de linhas de qualidade, que são as linhas que me dizem qual é o percentual, né? Então, por exemplo, se eu estou exatamente em cima dessa linha, eu tenho 50% de líquido e 50% de vapor. Observem que, obviamente, essa linha muda de posição aí conforme dentro do diagrama, né? Conforme na minha pressão e temperatura, mas para uma dada pressão e temperatura, para uma dada pressão, eu sempre vou ter uma temperatura que chegue aqui nesse ponto. Linhas importantes aí, as cricondembárica e cricondenterma, né? A cricondenterma é a maior temperatura de coexistência das fases. Observe que a partir dessa linha eu tenho apenas vapor, né? Não tem como eu ter duas fases. Abaixo dela eu posso ter, porque aqui é vapor, mas aqui é vapor e líquido, né? Mesma ideia para a cricondembárica, tá? Eu tenho acima da cricondembárica, eu não tenho coexistência de fases. Abaixo eu posso ter, observe aqui é uma região de líquido, mas aqui eu posso ter líquido e vapor. Tudo bem? Então essas são as linhas que separam isso aí. Então a gente acabou de falar aqui do comportamento de fases, né? Então a gente tem a envoltória, a linha de qualidade, a cricondenterma e a cricondembárica. Esse diagrama de fases é um RG, né? Um diagrama, é um RG do nosso óleo, tá? Se a gente conhece o diagrama de fases, a gente consegue saber como ele se porta. E mais, a gente consegue descrever, né, os fluidos dentro do reservatório. Então, as condições de pressão e temperatura do reservatório, eles são determinados aí por processos geológicos. A gente não consegue mudar, né? Só que, conforme a gente começa a produzir esses hidrocarbonetos, a gente altera a pressão dentro do reservatório. A temperatura a gente tem pouca influência, a gente até consegue mudar dentro de uma certa faixa, tá? Mas a pressão é o que normalmente a gente muda. De acordo com o tipo de fluido, eu vou ter um reservatório de óleo ou um reservatório de gás. Depende, né, do que eu tenho dentro do reservatório, eu vou poder saber se dentro do meu reservatório o meu fluido é óleo ou gás. E aí, a gente pode usar esse diagrama de fases, para caracterizar, né, o tipo de reservatório que a gente tem. Então, por exemplo, vamos começar do mais simples, um reservatório de óleo. Eu tenho esse diagrama de fases, tá? Aí dentro desse diagrama de fase, eu coloco a condição termodinâmica do meu reservatório e a condição termodinâmica da minha facilidade de superfície, né? Da minha superfície. O que eu tenho no reservatório? Que tipo de fluido eu tenho no reservatório para esse caso? Né? Só óleo. O supercrítico seria nessa região. Eu estou aqui, eu tenho apenas óleo. Tá? Eu estou acima da cricondembárica, então significa que eu não tenho coexistência de fases, certo? Então, no meu reservatório eu tenho apenas a fase oleica. E a aquosa, a gente vai ver, mas considerando hidrocarbonetos, eu tenho apenas líquido. E na produção, o que é produzido desse reservatório? Eu tenho ali algo como, sei lá, 60% talvez, né? De líquido e 40% de gás. Eu tenho muita produção de gás, concorda? Mesmo assim, ele é um reservatório de óleo, o que vocês acham? Estou produzindo quase que 50% de gás e óleo. Ainda assim, vocês acham que isso é um reservatório de gás? De óleo, perdão? Eu acho que sim, porque ainda talvez tenha uma faixa que seja considerado, mas ainda por ser maioria, acho que sim. Porque pode ser que o gás está vindo do óleo, né? Da fase de óleo. Com certeza. Todo o gás produzido estava dissolvido no óleo aqui dentro do reservatório. Tá? Esse é um reservatório de óleo. A gente vai ver daqui a pouco exatamente o que caracteriza o fato dele ser de óleo, tá? Mas dentro do reservatório ele tem apenas óleo. Na produção ele tem 40% de gás e 60% de óleo. Um termo que é importante para a gente, que a gente usa bastante, né,
todo óleo que tiver exatamente em cima da linha de envoltório, eu vou chamar de óleo saturado, né? Óleo saturado, para a gente, significa que ele tem dissolvido gás e tem dissolvido exatamente a quantidade que ele consegue. Ele não consegue, um óleo aqui não consegue dissolver mais gás. Se eu jogar gás aqui, a mistura vai mudar e vai ficar com gás livre, tá? E eu vou chamar de um óleo subsaturado, um óleo como esse ponto aqui, que ele pode receber mais gás. Se eu adicionar gás nesse óleo, ele vai ainda assim conseguir dissolver esse gás. Bem, ele não está exatamente em cima da envoltória. O óleo, então, ele pode ter um óleo que eu vou chamar de alta contração ou baixa contração. Um óleo de alta contração, eu vou poder chamar também de óleo volátil, e ele é um óleo que tem muito componente leve. Então, observem que aqui eu tenho um reservatório, aqui eu tenho a minha superfície, né? E eu tenho uma grande quantidade de gás sendo produzido. Nesse caso aqui, mais de 50% de gás está sendo produzido. Ainda assim, meu reservatório é um reservatório de óleo. É importante eu pensar que eu tenho que projetar a produção desse reservatório. Que tipo de técnica eu vou usar para produzir esse reservatório? Vão ser técnicas de reservatório de óleo. Eu vou ter que empurrar um líquido dentro do reservatório, né? Eu não vou ter que empurrar um gás dentro do reservatório. Então, do ponto de vista de engenharia de reservatório, isso aqui é um reservatório de óleo, muito embora ele produza mais gás do que óleo, né? Eu vou chamar um óleo de baixa contração quando o óleo é mais pesado e na produção eu tenho uma quantidade menor de gás, né? Aqui, no caso, algo como, sei lá, 85%, 90% de líquido, né? E 10%, 15% de gás sendo produzido. Então, eu uso esse termo contração para dizer se o óleo é leve ou pesado. Ou então eu uso o termo óleo volátil. Bom, e reservatórios de gás? Que tipo de comportamento eu vou ter no reservatório de gás? Imagina que eu tenho aqui uma condição de reservatório, né, meu ponto R. No reservatório, eu tenho agora apenas gás, certo? Conforme eu desço e produzo esse gás, eu chego numa situação onde eu tenho apenas gás, né? Então, eu tenho só gás no reservatório, só gás na produção. Isso aqui eu vou chamar de reservatório de gás seco, né? Um reservatório um sistema de produção que vai produzir apenas gás. A produção de água, inclusive, nesse sistema tende a ser também próxima de zero. No entanto, eu posso ter o seguinte, eu posso ter um reservatório que tem apenas gás, né, que flui apenas gás, mas que na produção eu tenho uma parcela aí de líquido, né, e aí eu vou chamar isso aqui de reservatório de gás úmido, ou gás condensado, tá? Eu vou chamar isso aqui de gás úmido ou condensado. Olhem que interessante, né, para o reservatório, eu tenho apenas gás, eu vou ter que fazer fluir apenas gás dentro do reservatório. Só que no sistema de produção, eu vou poder ter problemas com líquido, vou poder ter Heiser, por exemplo. E isso aqui é um problema bem sério, porque imagina um Heiser trazendo esse gás, ou o próprio, acho que não deve ter muito campo de gás offshore, né? Mas pelo menos no próprio poço, eu vou ter uma coluna subindo e eu começo a acumular líquido. Em algum momento, o peso da coluna de líquido é suficiente para que o gás não consiga mais fluir. Tá? A pressão do gás não é suficiente para vencer o peso da coluna de líquido. E aí vocês precisam fazer alguma intervenção, mesmo, por exemplo, um gas lift ou alguma coisa do tipo, para voltar a fluir esse gás, por conta dessa coluna de líquido que surgiu. Então, isso aqui pode ser um problema bem sério. Um outro comentário é que a gente vai ver, esse tipo de gás condensado, ele vai ser um gás bem leve, né? Vai ser um tipo de gás bem... vai ter muito componente leve nesse gás. Então, eu vou ter um óleo produzido
bem leve. A amostra que nós temos no laboratório, que é transparente, parece um álcool, é um óleo condensado, né? Então, é um óleo que no reservatório eu tinha gás apenas, e na produção eu tenho um resquício de líquido surgindo. Por último, um tipo bem interessante de reservatório é o que eu vou chamar de gás retrógrado, tá? Imagina a situação desse ponto aqui. Eu tenho um reservatório R, tá? E eu vou baixando a minha temperatura. O que vai acontecer? A partir do momento que eu entro eu tenho só líquido aqui, né? Ou pelo menos crítico, né? Pelo menos um fluido supercrítico. Eu saio da região supercrítica e entro na região líquida. Então, aqui bem perto do 1, eu estou 100% líquido. A partir do momento que eu entro na região 1, o que acontece? Eu começo a vaporizar esse meu líquido, né? E eu vou descendo, eu começo a aumentar a quantidade de gás que eu tenho. Então, aqui eu tenho apenas líquido, aqui eu tenho líquido e gás com um volume aumentando de gás. Só que em algum momento, diminuindo ainda a pressão, né? Desculpa, eu falei temperatura, mas eu estou diminuindo a pressão, estou mantendo a temperatura constante. A partir do momento que eu entro aqui, eu começo a liquefazer meu gás e começo a aumentar a fração de líquido, né? Aí eu começo a diminuir a fração de líquido, até que aqui embaixo eu tenho gás de novo. Então, eu tenho gás no reservatório, eu tenho gás no sistema de produção, apenas gás, apenas gás. Só que no caminho, eu tenho líquido, né? Isso é bastante interessante. Se a gente fizer esse experimento no laboratório, se a gente tiver ali uma célula PVT e reproduzir isso, a gente vai observar exatamente esse comportamento. Eu tenho um gás a uma pressão e temperatura, eu vou baixando a pressão, eu tenho um aumento, né, do volume de líquido, né? Conforme eu tenho esse aumento de líquido e eu continuo diminuindo a pressão, em algum momento esse volume de líquido começa a diminuir, né? Até que todo o líquido some e eu tenho apenas a produção aí de gás, tá? No final eu tenho apenas gás dentro do da minha célula PVT. Isso vai acontecer na prática dentro do reservatório? Não, não vai. Por quê? O gás, ele flui com muito mais facilidade do que o líquido. E dentro do reservatório, o que vai acontecer é que a partir do momento que eu começo a liquefazer essas frações aí de mais pesadas, né? O líquido começa a ficar para trás. Porque, vejam, eu tenho um reservatório de gás, o meu sistema de produção, o sistema de reservatório, ele é projetado pensando no gás, né? E quando eu tenho esse líquido se formando dentro do reservatório, ele acaba ficando para trás e eu perco normalmente esse líquido, tá? Então, as frações mais pesadas, as frações mais ricas do meu gás, eu acabo perdendo dentro do reservatório por conta aí dessa condensação retrógrada. Tudo bem? É muito difícil que eu consiga produzir esse líquido que vai se liquefazer dentro do reservatório, tá? Agora, dito isso, essa análise técnica, digamos assim, vamos dar uma pensada mais em termos práticos, né? Em muitos reservatórios, a gente vai ter líquidos e gases ao mesmo tempo. Nesses casos, a classificação vai depender, então, de quem que é o predominante, de quem que vale a pena produzir, tá? Se é um reservatório que tem óleo, pode ser produzido esse óleo de maneira econômica, eu vou dizer que é um reservatório de óleo. Se é um reservatório de gás, que tem um pouco de óleo, mas que não compensa ser produzido, eu vou dizer que eu tenho um reservatório de gás. Então, acaba sendo uma definição muito mais econômica, né, do que técnica. Uma maneira de se classificar os reservatórios é usando a definição aí de razão gás líquido, tá? A razão gás líquido é o volume de gás produzido dividido pelo volume de líquido produzido.
né? Eu vou dizer que eu tenho um reservatório de óleo se essa razão gás líquido for menor do que 900, tá? A unidade dessa razão gás líquido é metro cúbico standard por metro cúbico standard. Isso significa que eu vou dividir o volume de gás em metros cúbicos em condição de atmosfera, em condição padrão, pelo volume de líquido, né, de óleo em condição padrão. E olhem que interessante, esse número é grande, né? É 900. Isso significa que eu tenho um volume 900 vezes maior de gás. Ainda assim, eu estou considerando, né, que o meu reservatório é um reservatório de óleo. Por que isso? Porque o gás ele é muito mais expansível do que o óleo. Ele ocupa muito mais espaço do que o óleo em condições de superfície. Tá? Então, se eu tenho uma razão gás líquido de 900, não significa que dentro do reservatório eu tenha muito gás, ou mesmo que eu tenha gás livre. Tá? Pode ser que eu tenha apenas gás dissolvido e na produção eu chegue nesses números aí. Tá? Eu vou dizer que eu tenho um reservatório de gás condensado se eu tiver razões gás líquido aí entre 900 e 18 mil. Observem, 18 mil, de novo. O volume, se eu estou produzindo um barril de óleo, eu estou produzindo 18 mil barris de gás. Ainda assim, eu estou falando que eu tenho um reservatório de gás condensado, quer dizer, um reservatório que produz óleo. E se eu tenho uma razão de gás seco, um reservatório de gás seco, eu tenho uma razão gás líquido acima de 18 mil. Tá? 18 mil, apesar de eu tratar como gás seco, eu sempre vou ter um resquício de óleo sendo produzido. Tá? Mas vejam, 18 mil vezes o volume de gás em relação ao óleo, né? Eu posso meio que desconsiderar esse volume de óleo e considerar esse reservatório como um reservatório de gás seco. Professor, o RGL, ele considera a água também de produção ou não? Não, só o gás e o líquido. Existem outros indicadores, né? O BSW, por exemplo, que vai considerar a água. Mas o RGL é só gás e óleo. Na verdade, é o RGO, né? Desculpa, o RGL sim, considera, perdão. O RGO não, o RGO, razão gasóleo, é só... Vou até corrigir aqui que faz mais sentido falar em RGO. Mas é que assim, quando a gente pensa em sistema natural de produção, e a gente vai falar disso daqui a algumas aulas, o RGO e o RGL são praticamente iguais, a gente desconsidera a produção de água, tá? Que um reservatório, nas suas condições naturais, não tem água móvel. Mas eu vou corrigir porque realmente é um ponto que eu nunca tinha parado para olhar. Bom, aqui tem uma tabela que mostra alguns exemplos, tá, de composição de reservatórios diferentes de fluidos. Então, eu tenho o N2 e o CO2 como contaminantes, que são contaminantes típicos aí, né? O H2S também é um tipo, um contaminante típico em óleos, tá? E a gente tem as frações de hidrocarbonetos, desde o C1 até o C7+, né? Ele agrupou aqui o C7+. Se eu tenho um reservatório de gás seco, veja que 80% da fração molar é de C1, né? É de metano. A gente tem praticamente tudo desse gás. E aí o resto são resquícios, né? Ele nem considera C6 e C7+, que aqui vai ser só resquício. O gás condensado, o que acontece? Ele vai ter um pouco menos de C1 e as frações pesadas começam a ser mais significativas, né? Apesar de que ainda ser um gás, né? Eu já tenho frações mais pesadas ocorrendo nele. Um gás volátil, lembrando, né? Um gás leve, um óleo volátil, um óleo que tem já principalmente componentes leves, observe que eu ainda tenho quase que 70% de metano, né? Mas, mais uma vez, a gente observa um aumento aí nas frações mais pesadas. E, finalmente, um black oil, um óleo típico, né? Que ainda não um óleo pesado, mas um óleo que tem só óleo dentro do reservatório. Eu já tenho uma quantidade bem menor de C1, né? De metano. E as minhas frações mais pesadas começam a aumentar. Vou tentar depois achar uma tabela dessa com mais componentes. Mas sempre a ideia é, quanto mais pesado o óleo, maior a fração
dos óleos pesados. Mas as frações de gás são sempre bem presentes e bem importantes em quase todos os óleos que a gente tem, né? A questão é que dentro do reservatório esses gases vão tender a estar dissolvidos, né, dentro da fase líquida. A gente vai definir então condições padrão como sendo aí valores de norma, tá? Para condição de pressão e temperatura ambientes. Para o líquido não faz tanta diferença, mas para o gás faz muita diferença, né, a pressão e temperatura de referência que a gente trabalha. Na química se fala muito na CNTP, né, condição normal de pressão e temperatura. Aqui no petróleo a gente não usa essa definição, a gente usa praticamente dois padrões, né? A API, American Petroleum Institute, praticamente todo mundo vai usar, né? Considera como 1 atm e 60 Fahrenheit a condição padrão, tá? Então, obviamente, eles vão usar o PSI e o Fahrenheit, mas no Brasil a gente tem também a norma da ANP, que é um pouquinho diferente, que é 1 atm e 20 graus Celsius. Tá? 20 graus Celsius dá 68 Fahrenheit, não 60, que eles usam lá no API. Uma outra coisa é que no Brasil a gente usa muito, e principalmente por conta da Petrobras, essa unidade de pressão, tá? Quilogramas-força por centímetro quadrado. Observem que 1 kg/força por centímetro quadrado é muito próximo de 1 atm, né? 1.033 o fator de conversão. Então, vocês vão ver muito, tanto nas aulas quanto na indústria, esse sistema de unidades aqui, tá bom? A gente chama, inclusive, de sistema Petrobras de unidades. No caso da razão gás líquido ou da razão gasóleo, a gente usa ali metro cúbico standard por metro cúbico standard. Outras nomenclaturas típicas ou unidades típicas são o SM3, né, onde o S significa standard. Então, eu posso, ao invés de escrever metro cúbico STD, eu posso usar SM3, que seria sinônimo. Existem a unidade de pé cúbico standard, né, o SCF, e seria o barril standard no Stock Tank Barrel, que é o STB. Então, vocês vão ver essas unidades aí no dia a dia. Beleza, gente? Obrigado, então. Um abraço a todos aí e a gente se vê na semana que vem.